Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Um abraço para todos os meus irmãos e a mensagem que eu tenho para nós. O livro dos Hebreus foi escrito por quem? Esse é o título da mensagem. Foi escrito por quem? O livro dos Hebreus. Eu quero dizer aos irmãos, irmão Macer, lá do Pernambuco, um abração, meu irmão Macer. O meu irmão Mateus, de Presidente Prudente, um abraço, meu irmão Mateus. Meu irmão Lira, lá de São Paulo, Barulho, meus irmãos Antônio, lá do Rio Grande, Rogério, o meu irmão João Batista, o meu irmão Damião, um abraço, irmão Damião. O meu irmão Paulo Roberto, e os meus irmãos lá de Arara, de Itajubá, meus irmãos da cidade de Campinas, Caetité, Bahia, um abraço para Caetité. Eu mando um abraço para todos vocês. Todos vocês que estão inscritos, que não escreveram, você que ainda está só me olhando e ainda não decidiu, mas se você não quer inscrever no meu canal, curte e compartilha. Eu te agradeço da mesma forma. Mas o tema da mensagem é essa. O livro de Hebreus foi escrito por quem? Muitos dizem que foi Apolo. Outros dizem que foi alguns judeus, alguns escribas. Outros dizem que foi o apóstolo Paulo. Eu falo com toda certeza e afirmo que foi o apóstolo Paulo, porque não são palavras minhas. São palavras dos grandes estudiosos. Se você não sabia, que até os anos 90, a Bíblia vinha escrita, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aí, nos anos para cá, eu acredito que de uns 30 anos para cá, 25, 30 anos para cá, pararam, as gráficas pararam, essas Bíblias modernas. Mas se você pegar as Bíblias antigas, está lá a carta de Paulo aos Hebreus. Era comum você ouvir os pastores, os pregadores dizer, vamos à carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Por quê? Não tem outro que tinha tanto conhecimento com o povo hebreu do que o apóstolo Paulo. E outra, você olhando o último versículo do capítulo 13 de Hebreus, você vê que Paulo está mandando saudação a quem? Aos irmãos da Itália. E quem é que esteve na Itália, a não ser Paulo? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, nenhum deles estiveram fora de Israel. Mas Paulo teve em vários países, inclusive até na Espanha, o apóstolo Paulo teve. Então, se naquela época o apóstolo Paulo navegava, viajava, porque já estava escrito no livro do profeta Isaías que Deus levantaria o apóstolo para o mundo gentil. Então ele saía, o compromisso dele era com o gentil. Enquanto Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos era com os judeus. Eles tinham ali o compromisso com os judeus, porque Jesus era judeu. E os apóstolos eram judeus. E Jesus não mandou eles sair. Se você olhar lá no capítulo 10 de Mateus, em versículo 23, Jesus diz, vocês não vão percorrer toda a cidade de Israel até que o Filho do Homem volta. Ele estava falando da volta dele, que seria breve. Então ele falou, vocês não vão conseguir percorrer todas as cidades de Israel. Não falou a cidade das nações, não, das nações
de Israel. Isso ele diz para quem? Para o apóstolo Paulo? Não, o apóstolo Paulo ainda não tinha surgido. O apóstolo Paulo surgiu muito depois disso daí, surgiu o apóstolo Paulo. Então foi o apóstolo que ele saiu do meio dos povo hebreus, ele tinha conhecimento, ele era fariseu, seu pai, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele tinha orgulho por ele ser da tribo de Benjamim, que era da mesma tribo do rei Saul, por isso que o seu nome era Saulo. O que quer dizer Saulo? Por causa de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, Saulo foi seus pais, ou colocaram de Saulo por causa do rei Saul. E ele era zeloso, como aquele cântico que se cantava muito, e até os dias de hoje se canta. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confio na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Então, esse hino era cantado, porque o apóstolo Paulo foi um homem transformado de fariseu para o cristianismo. Então ele foi preso para Roma, estava em Roma, e de Roma ele escreveu esta carta. Não pensa que esta carta foi escrita em Israel. Ele escreveu esta carta, eu acredito que já preste a ele ser captado, e lá por volta de 60, do ano 67, 68, ele deve ter escrito essas cartas à comunidade dos hebreus, ao povo hebreu, e ele manda, então, a saudação, ele está saudando também os irmãos ali de Roma. Então, não adianta dizer, mas foi Apolo que escreveu. Como? Apolo não escreveu nada. Apolo era mestre, como diz ali no capítulo 18 de Atos, que Apolo era mestre nas escrituras, era grande conhecedor. Ele ia na sinagoga e ali ele dava os seus ensinamentos. E ele era um homem muito respeitado. Timóteo, Tito e outros mais, mas o escritor, quem escrevia, até quando estava preso, fora onde estava, era o apóstolo Paulo. Então a carta aos hebreus, sem dúvida, foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta orientando tudo que Deus tinha revelado a ele. Você vê que o apóstolo foi completamente liberto da seita dos fariseus. Ele se tornou um transformado e um salvo em Cristo, que ele diz que tanto viver e morrer para ele era tudo igual. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Para ele tanto fazia a vida e a morte, tinha o mesmo preço, o mesmo valor. Ele não é como os demais. Há muitos homens que já na antiguidade temiam a morte nos dias de hoje. Chega perto desses pastorzão aí. Vê se vocês querem morrer. Pergunta se vocês querem ir para o céu. Eles não querem. Anda cercado de guarda-costa. Anda cercado de segurança. Por quê? Porque eles não confiam no Deus que eles servem. Se eles dizem que o anjo do Senhor acampa, Salmo 34, versículo 7, acampa ao redor daquele que o teme, por que eles andam cercados de segurança? Porque eles têm medo da morte. Mas Paulo tinha o quê? Que segurança que ele tinha? Muitas vezes ele era espancado, preso, arrastado, apedrejado. Vê o sofrimento que tinha o apóstolo Paulo.
Então, meu irmão, Paulo tinha tanta certeza e tanta convicção que ele chegou a dizer: tudo isso eu digo segundo o meu evangelho, porque o evangelho foi dado a ele. Lá no capítulo 17, 25 de Romanos, ele diz: tudo isso eu digo segundo o evangelho de Cristo, não segundo o meu evangelho. Porque a ele foi dado. Deus não deu o evangelho verdadeiro a Pedro, nem Tiago, nem João, e nem mesmo Jesus de Nazaré foi dado o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro foi dado ao apóstolo Paulo, porque ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8, e diz: ainda que nós, apóstolo, aí ele foi mais além, um anjo desça do céu e prega outro evangelho além desse que aqui está, seja maldição. Então não adianta você dizer, não, porque o apóstolo... Não. O apóstolo Paulo foi o único que revelou. Ele fala, na sua segunda carta, 4:16, que o homem exterior e o homem interior, o homem exterior se contamina, mas o interior não se contamina. Ele foi bem claro quando ele diz que Deus ele é o Pai do Espírito. 8 de Hebreus, versículo 10 e 11, Deus é o Pai do Espírito. Outra vez ele disse, 2:14 de Hebreus, como os filhos de Deus se reveste, vem a este mundo, o Espírito vem e se reveste de carne, de sangue. Igualmente aconteceu com seu filho. E o mesmo, olhando para Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz que o meu espírito foi revestido de carne, de sangue, de nervo, de tendão, de ossos, de pele. Então, assim, igualmente o apóstolo Paulo cita sobre isso. O apóstolo Paulo fala, lá do capítulo 6 de Hebreus, ele fala sobre não deve seguir esses rituais, colocar a mão na cabeça, batismo, nada dessas coisas. Ele foi completamente diferente dos todos os demais. Ele não batizava, ele não dava Páscoa para ninguém, não guardava sábado, não tirava dízimo, ele não fazia nada disso. Por quê? Porque ele foi transformado. Ele foi um homem transformado e a sua transformação fez com que ele alertasse os hebreus. Através da sua carta, quando ele estava em Roma, ele manda esta carta aos hebreus. Então não tem dúvida, porque os grandes estudiosos já pesquisaram e chegaram à conclusão que as cartas aos hebreus, não está escrito, eu, apóstolo Paulo, estou escrevendo com meu próprio punho. Não, não está escrito. Mas pelos escritos, você sabe, com grande conhecimento que tinha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o mais sábio entre todos os apóstolos. Pedro, Tiago, qualquer um outro deles. O que ele sabia? Pescar. Nada mais do que isso. Eles não tinham a cultura que tinha o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo era doutor da lei, ele aprendeu com Gamaliel, o maior professor da época. Ele aprendeu e Deus o chamou e ele repudiou tudo que ele aprendeu para seguir somente a Cristo. Então, meu irmão, o livro dos Hebreus, não tenha dúvida. Quando alguém querer discutir com você, você fala, para mim não importa. Mas eu acredito que foi qualquer um outro que escreveu. Mas quem é esse qualquer um outro? Porque muito mais certo foi o apóstolo Paulo. Não temos dúvida sobre o que o apóstolo Paulo escreveu para o povo que o aguardava. E era os hebreus. Então, meu irmão,
Eu vou ficando por aqui. Eu creio que você não tem dúvida do livro de Hebreus. Que o livro do Hebreu foi escrito pelo nosso irmão Paulo, que já descansa no Senhor há quase 2000 anos atrás. Meu irmão, curte e compartilhe. E a graça resplandece sobre a vida de vocês. Graça e paz para todos. Muito obrigado, amigos meus.